As armas de fogo foram inventadas há mais de 1000 anos. Desde seu surgimento, tiveram um efeito profundo na história humana, mudando para sempre a forma como as guerras são travadas. As armas de fogo desempenharam um papel essencial na ascensão e progressão das potências globais e no desenvolvimento industrial, efetivamente acabando com a era medieval, pois quase nenhuma armadura ou castelo seriam fortes o bastante para resistir contra os poderosos disparos dos projéteis das armas de fogo. Tudo começou na China por volta do ano 850 da Era Comum, quando alquimistas chineses acidentalmente criaram a pólvora enquanto tentavam desenvolver uma poção da juventude, que buscava retardar o envelhecimento humano. O pó resultante desse experimento era uma mistura explosiva de 15% de carvão, 10% de enxofre e 75% de salitre. Inicialmente a pólvora foi usada para a criação de fogos de artifício, mas logo os chineses perceberam sua utilidade para fins militares. A dinastia Song, que governou a China entre os anos 960 a 1279 da Era Comum, foi a primeira a usar a pólvora contra os temíveis invasores mongóis. As primeiras armas de fogo, no entanto, eram pouco eficientes. Tratava-se de tubos de bambu ocos, preenchidos com pólvora e pequenos projéteis. Estes dispositivos tinham alcance limitado e provavelmente eram usados apenas em combate a curta distância. Mais armas de fogo foram criadas à medida que os chineses aperfeiçoavam a fórmula da pólvora, incluindo os primeiros canhões e granadas. A pólvora chegou na Europa no século XIII, provavelmente pelas rotas comerciais da Rota da Seda. Os europeus, tendo se apossado da pólvora, pareciam mais determinados que os chineses a transformá-la em uma arma cada vez mais eficiente. As primeiras armas de fogo europeia foram os canhões, que foram cruciais para acabar com o feudalismo. Durante um cerco a um castelo ou fortaleza, os defensores atrás das muralhas podiam suportar longos meses, desde que tivessem comida e água o suficiente. No entanto, as muralhas dos castelos começaram a desmoronar sob o fogo pesado dos bombardeios de balas de canhões, provando assim o valor desta nova tecnologia. Logo, os soldados do período medieval passaram a carregar armas portáteis chamadas de canhão de mão, que eram usadas lado a lado com as armas tradicionais, como bestas, lanças e espadas, nas fileiras militares. O desenvolvimento das armas portáteis mudou rapidamente a forma como as batalhas eram travadas. A armadura de metal que protegia os cavaleiros medievais não era proteção suficiente contra as armas de fogo, e por isso seu uso diminuiu gradualmente. Com a chegada do século XV, o canhão de mão evoluiu para um tipo de espingarda chamada arquebus, que se tornou a primeira arma de fogo a ter um gatilho. O primeiro exército a empregar o arquebus em grande número foi o Exército Negro da Hungria, no final do século XV, dos quais 1 em cada 4 soldados era um arquebuzeiro. Apesar da adoção lenta, o mundo islâmico também adotou armas de fogo, com os guerreiros janízaro-otomanos, tornando-se um temido grupo de tropa de elite, armados com arquebuses e granadas. Quando os primeiros colonos chegaram à América, no século XV, o design das armas de fogo havia avançado significativamente, e as armas eram rotineiramente incluídas em viagens ao Novo Mundo. Com essas armas de fogo, ficou muito mais fácil colonizar terras já habitadas, como a África e a América. Os nativos, mesmo sendo muito mais numerosos que os invasores, podiam ser vencidos com essas armas assustadoras que eles nunca tinham visto antes. Outro tipo de arma de fogo que apresentou uma evolução considerável foram as pistolas de pederneiras. Essas armas de cano curto eram práticas de transportar e mais rápidas de serem carregadas, embora seu alcance fosse mais reduzido em comparação aos mosquetes. Tanto os mosquetes quanto as pistolas de pederneira, e principalmente os canhões, desempenharam um papel de grande importância durante as guerras napoleônicas, que por sua vez revolucionaram a história da estratégia militar. Os mosquetes, que surgiram em meados do século XVI como uma variante mais avançada do arcabuz, mostraram-se razoavelmente confiáveis e simples de fabricar, além de serem mais precisos a longa distância. O mosquete foi uma das principais armas de infantaria utilizadas na Guerra Civil Americana, principalmente nos seus primeiros anos. O exército confederado, devido ao escasso número de fábricas de armamento,
utilizou o mosquete mais frequentemente do que o exército da União, que começou a utilizar rifles de repetição já no final da guerra. O próximo grande passo para a evolução das armas de fogo seriam os mecanismos de disparos repetidos. Em 1860, Benjamin Tyler Henry criou o rifle Henry, o primeiro rifle de repetição confiável. Um rifle melhorado foi desenvolvido pela Winchester Company em 1873 e ficaria conhecido como o rifle Winchester, que foi particularmente bem sucedido, sendo comercializado pelos fabricantes como a arma que conquistou o Oeste. Outro destaque foram os revólveres, criados por Samuel Colt, que se tornariam uma das armas mais icônicas do Velho Oeste norte-americano. Em 1861, Richard Jordan Gatling inventou a metralhadora Gatling, a primeira metralhadora de sucesso, capaz de disparar 200 cartuchos de pólvora em um minuto. A Gatling foi colocada em serviço pelas forças da União durante a Guerra Civil Norte-Americana, na década de 1860. A chegada das metralhadoras traria uma nova era para as armas de fogo, já que eram capazes de devastar toda uma unidade de cavalaria em poucos minutos. Metralhadoras foram amplamente utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de serem muito eficientes, essas armas tendiam a esquentar muito rápido. Os princípios tecnológicos utilizados nas metralhadoras foram adaptados para as armas portáteis, dando origem a submetralhadoras e fuzis semiautomáticos, e mais tarde, fuzis e até mesmo pistolas de disparo automáticos, como vistos em grande abundância durante a Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. Nos dias atuais, as armas de fogo são empregadas em diversas funções, passando pelo uso militar, policial, prática de tiro e caça esportiva. Apesar de serem bastante controversas, as armas de fogo ajudaram a moldar a história humana. As armas de fogo continuam se desenvolvendo, ainda sem uma concorrente aparente.